Opa pessoal, aqui mais um episódio do KiwiCast. Eu tô com um convidado muito especial, o Jota Júnior. Tudo bom, Jota? Tudo bem, Arthur? Como vai? Boa tarde aí, Arthur. Boa tarde. Cara, tudo ótimo. Muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui no KiwiCast. Você é uma pessoa que tem bastante resultados vendendo infoprodutos, mais especificamente como coprodutor. E eu acho que é o nosso primeiro convidado aqui que atua como coprodutor. E é interessante isso daí, porque a gente não. Muita gente pergunta como é atuar como coprodutor, né? Como é que se faz para ganhar dinheiro no digital sem aparecer. E eu acho que você é a pessoa certa para a gente conversar sobre isso aí, né? Sim. O que você faz? Olha, na realidade, a gente ingressou há muito pouco tempo, né, na questão do infoproduto, embora acompanhe há um pouco mais de tempo. E a gente fez uma fusão há alguns anos com uma agência que era uma agência puramente digital. A MKT Automation, que é a minha agência, é uma agência que foi criada com todos os profissionais da época clássica da propaganda. Então a gente é completo como propaganda. Então a gente entrega para o cliente, o que a gente faz aqui na realidade é um atendimento para o cliente de uma maneira muito racional, muito desenvolvida através de um plano de negócios que começa com um diagnóstico. Então a gente atende full time o cliente, faz toda a parte digital, constrói o brand, faz a alimentação de redes sociais, faz os materiais de vendas, campanha de endomarketing, campanhas de incentivo, campanhas de prospecção, anúncio em revista, anúncio em jornais. Então é o clássico, né? E eu vejo, por isso que eu estou conceituando um pouco para você, que quando a gente compara o que é a agência hoje, que briga com as grandes agências, quando eu atendo, por exemplo, Nextel, HP, Gossil, outros clientes que eles são um pouco mais renomados de mercado, a gente tem também clientes pequenos, de médios, etc. Eu vejo que a gente fica um pouco mais competitivo quando eu lido com agências que são só digital. Porque a Uhum. agência digital, ela entende muito de tráfego. E aí, qual que é o resultado aí? Se eu fizesse um resumo para você, por que foi tão significativo quando a gente entrou e fez um case aqui para um cliente e apostou nisso, né, dentro de uma certa ferramenta que a gente criou aqui interna, que é uma nova metodologia de se fazer um infoproduto. A gente mudou como que funciona hoje isso, e aí eu posso falar um pouco mais na frente para você, mas eu acho que o resultado significativo que a gente teve foi muito em cima da criação do processo de propaganda, da criação do processo de construção do brand, coisa que não existe. Então, Entendi. eu não apostei só em tráfego, eu apostei em, por exemplo, identificar quais são os features do cliente, quais são os benefícios que ele leva para o mercado, o que pode ser um fator preponderante de compra. E aí, do outro lado, eu fiz uma leitura e defini muito bem quais eram os meus personas para que eu impactasse cada persona dentro dessa esteira de comunicação que a gente criou com várias peças e tal, utilizando redes sociais e também não redes sociais, fazendo um match com os fatores preponderantes de compra desse target. Então a gente fez um pré-estudo, entendeu muito bem, e a gente usou o infoproduto, na realidade, como um canal de comunicação. Sim. Simplesmente isso. Usou a ferramenta de vocês, inclusive está de parabéns, de tudo que a gente precisou até agora em relação ao feedback, em relação à velocidade, em relação ao demonstrativo. A gente é muito analítico aqui, porque a gente tem esse lado de marketing, de comunicação, e olhando a ferramenta, nota 10. Não tenho o que falar para vocês. E me pegou de surpresa aqui, porque a gente não se conhece, e falou pela primeira vez na entrevista, e já te dou esse feedback positivo em relação à ferramenta de vocês. Inclusive, com outros amigos, já fiz a indicação para que usasse também, porque ela tem uma... O que eu vejo que é um grande diferencial é a visão única de cliente, que ela é muito boa, né? Também em relação a taxas, etc. Mas a visão única do cliente é muito friendly. E aí a gente notou isso como um diferencial. Então, o que a gente fez, na realidade, foi jogar uma dose de propaganda em cima do lançamento do infoproduto. Eu, particularmente, aí você pode colocar isso como destaque, se você quiser, tudo que eu vejo no mercado em relação a infoproduto, quando você compara com uma agência de propaganda como a nossa,
eu olho aquilo e dou risada. O Sim. nível de qualidade é baixíssimo do que é feito em relação a lançamentos. E aí Isso o que a gente fez foi diferente. Os nossos vídeos, a capilaridade que a gente deu, as peças publicitárias, o que visual disso, e aí isso ajuda na venda. Isso é pura propaganda tradicional que ajuda na venda. Então, você tem uma agência que você vem do publicidade tradicional, do marketing mais tradicional, e você está entrando, eu não sei se isso é um foco novo que você está dando para a empresa, que a partir de agora você vai mais fundo nisso, ou é só mais uma coisa? Como é que você vê isso aí de lançar infoprodutos? Foi o primeiro cliente que a gente atendeu, a gente nunca abriu assim como se fosse uma vertical, olha, eu faço aqui infoproduto, porque esse cliente continua sendo um cliente que paga FII mensal, a gente só atende clientes com FIIs mensais, né? Porque a gente não entrega só isso, entrega outros tipos de comunicação e ajuda o cliente no todo em relação à performance dele. E aí eu vi o infoproduto como também uma oportunidade, que foi muito rentável. Ali o que a gente fez em relação a esses cursos, e vem mais 2 por aí, muito fortes, com investimento ainda maiores do que a gente vai fazer por aqui. Então, quer dizer, veio como uma capilaridade muito grande. Aí apareceu, então, a indicação de outro cliente, porque a agência não fica prospectando, né? Aí já veio a indicação de outro cliente, que é de outro segmento, e aí a gente já começou, então, essa parte de estudo de mercado. A gente sempre faz isso. Faz um diagnóstico, que é esse estudo de mercado, a forma como a gente monta isso, monta um planejamento de marketing que é anual, e aí dentro desse planejamento de marketing anual, a gente faz, então, as ações de comunicação. Então, eu entendo que essa ação de comunicação, ela é totalmente voltada como se fosse uma verticalzinha da agência, só que com uma pitada ali da expertise que a gente tem em filme, do que a gente faz dos filmes de lançamento, em teaser, em pré-venda, em lançamento. E aí a gente criou, então, uma metodologia e falou para o cliente, olha, isso aqui é o que dá certo. Então a gente olhou o modelo tradicional que já existia, de lançamento, de gerar escassez e tal, e a gente discutiu isso internamente e falou, a gente tem que mudar ali alguns pontos que a gente vai conseguir um resultado um pouco maior. Por exemplo, a pré-venda. A pré-venda é um dos fatores que não tem no mercado, eu nunca vi, né, da forma como a gente fez a pré-venda. Pode dar um exemplo específico assim de pré-venda? Porque muita gente que vai estar assistindo isso aqui vai querer saber. Você falou, né? O que você vê no mercado não é profissional, está muito para trás. Dá uns exemplos assim de como é que você melhoraria? Eu acho até que seria legal que as pessoas... A gente faz isso depois de uma maneira até um pouco mais estruturada, né? Eu tenho muita experiência nesse mercado de propaganda. Eu comecei lá atrás, participei até do Aprendiz do Justus, vim da televisão, participei de 2 edições, aí fiquei 15 anos em outra agência, algumas pessoas que trabalham hoje aqui na agência. Desculpa, qual que é o episódio? Como é que a gente acha o seu episódio? Eu participei do Aprendiz 2, fui finalista, e depois do Aprendiz o Retorno. Não ganhei, porque é até bom não ganhar, porque eu montei o meu negócio quando eu saí dali. É como se fosse um MBA aquilo, né? Porque a intensidade é absurda, mas foi o Aprendiz 2 e depois o Retorno. E aí essas pessoas que trabalham hoje comigo já eram sêniors, que vieram dessas agências, né, que eu trabalhei, e ali eu busquei os melhores, né? Diretor de arte, redator, diretor de criação, coisas que não tem, como eu te falo, nessas agências que ficam olhando o tráfego. A gente faz o tráfego também. Mas eu sempre falo que a propaganda é a alma do negócio, e também o negócio da alma. Então eu tenho que ter uma boa propaganda para que o tráfego funcione. E isso parte de uma estratégia que eu defino com o cliente. Mas respondendo a tua pergunta, quando você fala, por exemplo, de pré-venda, né, que a gente faz um vídeo sempre muito bem sucedido, assim, um vídeo que ele é um teaser, ele é uma propaganda do Bradesco, praticamente. Que a gente faz e joga lá na rede social e nos canais de comunicação que a gente utiliza, dentro dos meios que a gente tem, e ali eu já desperto o interesse. Isso é um conceito que é chamado AIDA, né, de atratividade, interesse, desejo e aquisição. Eu gero atratividade através desse primeiro vídeo. Eu lanço e falo, dentro de alguns benefícios, que, olha, espera que venha aí um negócio muito interessante. Só que se você quiser apostar nisso, eu já te dou um preço com desconto, e o lançamento disso vai ser daqui 2 semanas,
e você já começa a comprar na pré-venda. Então, o que a gente notou com isso? Que a gente tem picos de venda. Então, a gente tem um pico de venda já gigantesco nessa pré-venda, porque já é uma venda com desconto. O cliente ele já sabe o que vem por aí. O que eu estou te falando é o seguinte, eu tenho coleção de relógio, de carro esportivo e tal. Então, por exemplo, saiu lá o Porsche 911, que é o 992, que é o novo Porsche. Eu já sabia qual era o carro. Então, se o cara da concessionária me fala, olha, você vai ter esse carro com desconto de uma série limitada, eu tenho 50 carros, e se eu colocar isso para vender, ele vai vender na primeira semana, eu já vou lá e fecho o negócio na hora que foi o que aconteceu. Eu já sei o que é o produto. O consumidor ele já sabe o que é. Muitas vendas, elas acontecem, né? Tem um conceito que chama chasm, né? Do abismo. Ele já chega sabendo tudo, mais do que a gente. Mas então, e como é que você faz? Porque aí, beleza, isso seria numa situação que o comprador já vai chegar, ele já quer muito aquilo ali. Mas antes disso, tem que ter ocorrido alguma coisa para você ter essa informação. E não é só um videozinho de pré-venda. Como é que entra ali o expert, digamos? Eu não sei se você chama de expert, como é que você chama todo esse trabalho? Porque na realidade a gente faz um seed de alimentação do mercado com antecedência de 2 meses. A gente fica batendo de uma maneira subliminar em cima daquele tema, do que a gente vai falar, que é o lançamento, através das redes sociais, através dos canais de comunicação, através de lives. Durante 2 meses a gente fica batendo no assunto. Então, de uma maneira subliminar, o cliente, o consumidor, que faz parte daquela comunidade, ele tem, então, já um pré-conhecimento do que a gente está falando ali e já gera um interesse para ele. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte, que isso é técnico, né? Você tem que saber focar no mercado e saber qual mercado você vai impactar. Porque o mercado ele é dividido da seguinte forma, você tem um público que ele é o suspect, o prospect, o lead, o cliente e o ex-cliente. O que é isso? Quando você está na sua rede social, e geralmente o infoproduto ele funciona muito bem quando você tem essa capilaridade, né, de pessoas que têm muitos seguidores e tal, senão você tem que se desenvolver isso, que aí também é uma outra história em relação a tráfego. Vamos supor que você já tenha 500 mil seguidores, 100 mil, 1 milhão de seguidores. Você já tem um público que conhece do seu produto e conhece do que você faz. Esse público a gente considera como lead. Então, eu tenho ainda fora disso, que é no mercado, o suspect, que é um suspeito, que poderia comprar, que é a clonagem daquele público que me segue. E eu tenho também o prospect, que também é um público que eu sei quase que assim, pelo perfil que ele tem, que ele também poderia comprar. Então, eu acho que depende, porque muitas vezes eu acompanhei, e a gente fez essas pesquisas antes de mudar esse formato de lançamento, que muita gente faz o lançamento de uma maneira orgânica. E aí que está o segredo do tráfego. O tráfego ele não tem que ser para quem é orgânico. O tráfego tem que ser para quem não conhece o produto. E aí eu tenho que trazer ele para dentro de casa e fazer um onboarding com ele. E é assim que ele vai comprar.